Aleluia. Shalom, povo de Deus. Amém. Amém. Vamos mais fé. Shalom, povo de Deus. Amém. Isso aí, boa noite. Vamos dar início a mais um culto, uma quinta profética. Onde Deus tem uma palavra para cada um que está aqui nessa noite, para cada um que está por chegar, que está por vir, cada um que está acompanhando pela live. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos estar orando ao Senhor, apresentando esse culto de adoração, esse culto profético, né? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Senhor Pai, mais uma vez estamos reunidos aqui, Senhor. Sim, Pai. Estamos em Tua presença nessa noite para Te louvar, para Te engrandecer, para exaltar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Nós queremos Sim, Te Senhor. louvar, Senhor. Receba desde já o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Sim, Pai. Primeiramente, perdoe os nossos pecados, venha perdoar as nossas falhas, nossos erros, nossas atitudes, tudo aquilo que nós temos cometido, Senhor, que não tem lhe agradado, Senhor. Tira de nós tudo aquilo, Senhor, que tenha sido impedimento, barreira, para que nós possamos estar ali com a mente aberta, com o coração disposto a Te louvar e Te obedecer, Senhor. Venha tirar toda barreira, todo empecilho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo, Pai. Que nessa noite nós possamos sair daqui, Senhor, para aquelas portas renovados, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Sim, Senhor. Desde já nós apresentamos, Senhor, tudo que vai ser feito, tudo que vai ser ministrado aqui nessa noite. Nós te apresentamos desde o primeiro louvor, Senhor, desde esta oração que está sendo feita agora, Senhor. Sim, meu Até Pai. a bênção final, a bênção apostólica. Em nome de Jesus Cristo, falar conosco através dos louvores. Que cada louvor que foi entoado aqui, que seja para o Seu nome ser glorificado, Senhor. Que nós possamos render glórias a Ti, Te louvar e Te agradecer com alegria, Senhor. Que nós possamos estar com o coração disposto a Te exaltar aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, também já Te apresento, Senhor, o ministro da palavra, a palavra que vai ser ministrada, Senhor. Sim, meu Pai. Desde já vai preparando os corações, as mentes, vem abrindo os nossos corações, Senhor, os nossos ouvidos Sim, Pai. espirituais. Aleluia. Que desde já nós possamos, quando ouvir a Tua palavra, que nós possamos guardar ela, Senhor. Sim, E nós possamos Senhor. sair daqui, Senhor, com uma palavra de bênção para as nossas vidas, Sim, uma palavra Pai. de edificação. Venha abençoando desde já também, Senhor, as ofertas. Cada Sim, pessoa que Pai. está ali com o coração, Senhor, disposta a ofertar, Sim, Pai. Aleluia. disposto a estar com a fidelidade assim no Teu altar, Senhor. Desde já recebe os dízimos, as ofertas de cada um. Sim, Nós te Senhor. agradecemos por tudo que vai ser feito aqui, Senhor. Sim, Em nome Pai. de Jesus Cristo, nós também já arrependemos todo o mal, toda a barreira, todo Sim, empecilho Pai. que possa impedir, Senhor, o Teu povo de chegar aqui à Tua casa. Em nome Se de porventura Jesus. tem alguém que está disposto, se tem alguém que está por vir aqui, por chegar, Senhor, Sim, mas Pai. não consegue, não está conseguindo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Sim, traga por Pai. terra toda a barreira. Traga o Teu povo em paz e em segurança, Sim, Senhor. Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nesta noite o Senhor venha dar força, Senhor, àquela pessoa que está fraca. Sim, Venha Pai. renovar as nossas forças, Senhor, Sim, Senhor. contigo. Venha levantar aquela que está caída, Senhor. Sim, Que vidas Pai. venham se render a Ti aqui, Senhor. Nós Sim, glorificamos, exaltamos o Teu santo e bendito nome, Senhor. Sim, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, te agradecemos para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que assim seja. Amém. E graças a Deus, a glória seja Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Ti, Pai. No Teu nome, Senhor. Aleluia. Deus tem preparado o melhor para nós nessa noite. Mas, Amém. primeiramente, como eu falei na oração, né? Nós temos que estar com o coração disposto a receber, entregar o nosso melhor. Independente da forma que vai ser feito, da forma nós sabemos que Deus tem preparado aqui nessa noite. Mas nós temos que estar com o nosso coração disposto a receber, a exaltar, a agradecer o nome do Senhor com alegria todo o tempo. Amém? Amém. Amém. Vamos receber a diaconisa em nome de Jesus. Karen, que vai estar ministrando o louvor aqui nessa noite. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Que a gente venhamos adorar o Senhor com essa mesma intensidade, que a unção do Senhor venha se renovar sobre a minha vida e a sua vida. E como o Orius falou, nós estamos numa quinta-feira profética
E então, quando vier aquele problema, aquele pensamento, que nós possamos ter força para poder repreender, como foi dito aqui no domingo, que o Senhor ele já colocou sobre mim, sobre você a autoridade para que nós possamos colocar a mão sobre nossa cabeça, nossas mentes e repreender tudo aquilo que vem, que não é de Deus, amém? Amém. Senhor, venha fluir na minha sua vida, Jesus, aleluia. Nós vamos estar em casa, ao Espírito Santo para fazer aquilo que Ele quer, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Santo Deus. Declare ao Senhor. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para servir e receber o teu poder. Aleluia. Graças a ti, Pai. Aleluia, eu quero estar, vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero sempre estar a seguir por estar, renovar sobre mim para profetizar e semear a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar o agir do meio dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Nelas lutas eu vou triunfar, mas eu sei que somente confiar. Se que eu quiser ficar uma vez.
Aleluia. Não importa o que vir sobre a gente, sobre as nossas frentes, com a unção do Senhor, nós vamos atravessar e daquilo que vem para nos atrapalhar, tanto na mente, tanto nos nossos caminhos, com a unção do Senhor, a gente vai poder atravessar com a força do poder dele, amém? Aleluia. Aleluia! Glórias a ti, Pai. Seja o teu nome, Senhor. Sim, papai. Aleluia. Sim, Deus. Nós não viemos esquecer que nós temos a marca Zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus ossos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir eu sou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus ossos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir eu estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez.
Estão preparados? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu Estão preparados? Sim. Então vamos receber essa noite com muita alegria o presbítero Josafá. Vamos estar recebendo o presbítero Josafá, que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor. Amém. Senhor Deus, está aqui o teu servo, Senhor. Teu filho amado, que vai estar trazendo, Senhor, a palavra aqui pelos nossos corações. Assim como o Senhor já ministrou no coração dele, Senhor. Vem falando no coração de cada pessoa que está aqui. E nós vamos estar recebendo a tua palavra, vamos estar aprendendo mais de ti. Venha falar com nossos corações, com nossas vidas, Senhor. Quando nós aprendemos, nós possamos ministrar também no coração das nossas pessoas, das nossas vidas, Senhor. Dê ousadia, poder e autoridade para o teu servo, Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é fiel. Amém. Eu gostaria que você abrisse uma Bíblia aí, livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler os 13 versículos aí no capítulo 9, né? Depois vamos para Atos 16 até o 25, né? Deus foi. Durante a semana, Deus foi colocando algo no meu coração. E é uma palavra bem conhecida. Amém? Todos encontraram? Livro de Atos 9, verso 1, 2 e 13. Que nós vamos ler, depois vamos para Atos 16, a partir do verso 16. Amém. Amém? Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus fala assim: Saulo, respirando ainda, ameaçava de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigia-se ao sumo sacerdote e lhe pediu uma carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, no caso, a chance de algumas que era do caminho, tanto homem como mulheres. Eu pulei algo aqui. Verso 2 fala assim: e lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso chance de alguns que era do caminho, tanto homem como mulher, levasse preso para Jerusalém. Pai Deus, nessa noite, Pai, glorificamos a Ti, Papai Deus, por esse dia, Senhor. Glorificamos a Ti, Papai, pelas nossas famílias, Papai, em nome de Jesus, pela Tua igreja, Deus. Oh, Senhor, que nessa noite o Senhor me use, Pai, um canal de bênção, Papai. Oh, Deus, que caia por terra todo medo, todo nervosismo, Senhor. Que assim como o Espírito Santo de Deus tenha falado, Papai, no meu serviço, Papai, dentro do coletivo, Senhor, que o Senhor continue falando comigo em nome de Jesus. Amém? A palavra bem conhecida, né? De Saulo, né? No início aqui do capítulo 9, fala que Saulo, ele era um perseguidor da igreja, né? Então, como ele foi até os grandes sacerdotes conseguir essa carta, Saulo era uma pessoa bem instruída, né?
estudado. Então o que acontece? Saulo queria essa carta porque ele ia ter uma facilidade muito grande de, como ele já estava perseguindo a igreja, os homens, as mulheres de Deus, então através dessa carta ele ia conseguir prender as pessoas, os homens de Deus, os discípulos, né? Só que antes de ele conseguir essa carta, né? No verso 4 ele fala assim que caiu por terra ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, assim como na minha vida, como na sua vida, nós temos um plano no nosso dia a dia, só que Deus tem outro para nossas vidas. E a história de Saulo também não é diferente, né? No capítulo 16 relata, né, que Paulo, né, ele já teve um encontro com Jesus. E aí o verso 16, capítulo 16, verso 6, fala, né, que Paulo tinha um plano de estar ministrando a palavra com aquele povoado. Só que acontece, né, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus impediu que Paulo chegasse naquele lugar, né? E aí mais na frente, né, no verso 16, fala também que Paulo ia ali para a oração, né? E aí ele encontrou ali com uma jovem, né, que era possuída ali por demônio, por pessoas que usavam a vida dela, né, para ganhar dinheiro, valores. E aí, porque ela definhava, né? Tem alguma tradução da palavra que fala assim que ela era possuída pelo piton, pela serpente piton, que ela conseguia adivinhar as vidas das pessoas. E antes de eu entrar aqui sobre esse capítulo que eu falei, 16, eu gostaria de estar lendo algo que Deus colocou no meu coração, sobre o livro de Marcos, né? Não precisa você abrir, são vários capítulos e algo bem simples que eu vou falar aqui. O livro de Marcos, né? Capítulo 1, verso 21, fala ali de um homem que ele era dominado ali pelo espírito mal, né? E Jesus chegando ali, né, colocou a mão sobre o dedo daquele homem e ele foi curado. O livro de Marcos, capítulo 1, verso 29, Jesus cura a sogra de Pedro. Livro de Marcos, capítulo 1, verso 40, fala assim que Jesus curou o leproso, né? Aquele homem tinha lepra e Jesus chegou ali e aconteceu um milagre, né? Capítulo 2, livro de Marcos, Jesus cura um paralítico. Capítulo de Marcos, capítulo 3, verso 1, Jesus cura a mão do aleijado. Capítulo 3, verso 20, o poder de Jesus expulsar ali demônio. Capítulo 4, verso 35, Jesus acalma a tempestade. Então, durante esses dias, eu fiquei lendo ali folheando a Bíblia, né, o livro de Marcos. Eu escolhi o livro de Marcos, mas o livro de Mateus, de Lucas e de João também.
há esses milagres, né? Há esses milagres, onde Jesus chegava, tinha pessoa enferma, e aí ele ia fazendo milagre, né? Ia curando. Eu também estava lendo, né? Sobre como a história de Zaqueu, né? Porque a palavra de Deus fala assim que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Na nossa linguagem ele era um homem baixinho, né? Acho que Zaqueu, tipo assim, o pessoal alguns do Norte e Nordeste, 1,50 m, né? Então Zaqueu falou assim: eu vou subir aqui nessa figueira, porque Jesus vai passar nesse lugar, e aí eu vou ver Jesus. Se eu ficar aqui embaixo, aquela multidão, ver uns homens gigantes aí de 2,5 m, 3 metros, eu não vou ver, né? Por que eu estou falando isso? Desse livro de Marcos, teve algumas curas, alguns milagres, que Jesus foi até aquelas pessoas enfermas, né? Mas também tem os milagres que no caso do cego de Jericó, o aleijado ali que estava ali querendo entrar no tanque ali, 38 anos, se não me falha a memória, Jesus ia até aquelas pessoas. Então, quando eu li o livro aqui, quando eu li no início aqui, a história de Saulo, né? Voltando aqui, Saulo perseguia as igrejas, né? E tremendo que acontece aqui na história dele, que ele perseguia a igreja, querendo prender as pessoas. Então, se nós olhamos, fala assim: mas espera aí, Saulo estava querendo perseguir a igreja? Só que no verso 4, aliás, no verso 3, enquanto seguindo no caminho, aproximou de Damasco, subiu uma luz do céu que brilhou ao redor, e ele caiu por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então aqui, no início, o Espírito Santo de Deus falando no meu coração que Deus, Ele não olha para o nosso passado. Deus escolhe aquele Saulo, né, que perseguia a igreja, que queria matar, que queria prender os homens, as mulheres de Deus. Então Deus olha do céu e fala assim: é o meu filho Jesus que está lá na terra, e é ele que eu vou usar. E Jesus vai aparecer para Saulo. E aí Deus foi falando no meu coração. Glória a Deus por isso que Jesus não olhava para mim no passado. Ah não, peraí, Josafá, aquele lá que era viciado, que tomava 1 litro de pinga de 6 horas a meio-dia. Não, ele se converteu, só que eu não vou usar a vida dele. Não, Deus não olha assim. Algumas empresas, né, quando vai contratar um funcionário, alguns não, a maioria, né, pede o currículo. Então o que acontece? A pessoa ali responsável vai olhar, né, a empresa que você trabalhou, o tempo que você ficou, o estudo que você tem, se você terminou o ensino médio, se você tem faculdade, enfim, as empresas fazem isso. Mas Deus, não. Deus, Ele olha para mim e para você e fala assim: ele nasceu de novo. Aqui é uma nova história. Assim como Ele fez na vida de Saulo. A gente vê aqui no livro, no capítulo 9 que a gente leu, que Saulo estava perseguindo, e já no verso 3, ele tem um encontro com Jesus. E Jesus fala assim para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E às vezes, estou lembrando, quando eu não era não convertido, eu morava ali em Pirituba, né? E eu não persegui a igreja no nível de Saulo.
Só que eu perseguia a igreja, porque eu não acreditava em cura, em milagres. E quando vinha um crente na calçada, eu passava por outro. Falava assim, e lá vem aquele irmão, ele vai ficar falando aqui no meu ouvido. Então, era um tipo de perseguição, porque eu não deixava aquelas vidas ali falar do amor de Deus. Então, Jesus fala assim, sou eu, Jesus, quem você me persegue. Mas levanta-se, entre na cidade onde lhe dirão o que você tem que fazer. Então o verso 7 fala assim, o homem que viajava com Paulo para decidir, emudecido, ouviu a voz, mas não viu ninguém. Então, quando Jesus encontrou ali com Saulo, né? E alguns homens com ele, né? Ele ouviu a voz, Saulo, Saulo, porque você me persegue. Só que os homens não viram. Então, através da oração, né? Deus fala com Ananias e Deus pede para Ananias. E aí ali está naquela rua, fala assim, né? O verso 11 fala, então o Senhor lhe disse, levanta-se e vá até a rua que eu li, que se chama Rua Direita, e na casa de Judas procura um homem que é Tarso, chamado Paulo. E ele ali está orando, e numa visão viu, entra um homem chamado Ananias, que lhe impôs as mãos para que recuperasse a visão. Então a palavra de Deus fala que durante 3 dias Saulo ficou ali sem ver, sem se alimentar, né? E aí Deus fala com Ananias, né? Naquela época ali já tinha o nome ali, aquela Rua Direita. E aí Deus passa ali o endereço para Ananias, fala o coração dele. E Ananias não queria ir. Ananias falou assim, Senhor, mas o Senhor está falando aquele homem, né, que perseguia os crentes, que matava, que roubava, que queria prender. E Ananias, só que aí Deus falou no coração de Ananias, isso, Ananias, vá até lá. E Ananias foi, né, obedecendo a vontade de Deus, mas quando Deus falou com Ananias deu alguns passos para frente e depois olhou e falou assim, mas é o homem que eu estou pensando, e Deus falou, é ele mesmo. Então o verso 16, aliás, o capítulo 16, verso 16, fala assim, ou melhor, vou voltar aqui no 6, capítulo 16, verso 6. E percorrendo a região de Frígide da Galácias, e tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Betina, mas o Espírito Santo de Jesus não permitiu. O verso 6 e o 7 fala aqui que Paulo, né, ele fez um plano. Ele falou assim, olha, eu vou para tal lugar, eu vou estar ali passando pelaquela região e eu vou estar ministrando a palavra ali para aquele povo. Só que aqui fala assim que o Espírito Santo
de Jesus não permitiu. E tendo contornado a mesa, foram a Troade. À noite Paulo teve uma visão no qual o homem da Macedônia estava lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia, ajuda-nos. Então Paulo, um homem de Deus, um homem de oração, ele fez um plano. Como eu falei no início, nós temos um plano para nossas vidas e Deus tem outro. Paulo fez um plano, falou assim: eu vou passar pelaquela região, eu vou estar orando, eu vou estar ministrando a palavra para aquele povo precisa. Só que aí, à noite, Paulo teve uma visão. Paulo teve uma visão e viu um homem ali falando assim: vem até a nós, nos ajude. Então, como é tremendo a gente estar coberto com a oração, com o poder de Deus, porque, como eu estava falando com meus colegas durante a semana, às vezes nós trabalhamos na empresa, nós temos um plano. Você fala assim: aqui não está legal, eu vou sair dessa empresa, mas qual é a vontade de Deus para mim e para você? Como foi ministrado aqui a história de José, né? A gente viu que o início da história de José não foi fácil, né? Os irmãos dele o venderam, colocaram ele no poço, né? Parou na casa de Potifar, enfim, e a esposa de Potifar querendo ter relação com ele. Foi aquela luta, né? Então, às vezes, eu e você, nós estamos na empresa, não está legal, mas Deus fala nessa noite. Qual a vontade de Deus para mim e para você? É nós jogar tudo para cima e falar: não, aqui eu não vou ficar não, porque não está legal, foi prometido o pagamento no dia X e atrasado, mas o que Deus quer nos ensinar? Quando você está num local que não está bem, o que nós temos que fazer? É buscar a presença de Deus, leitura da palavra, porque, como eu já falei, Paulo tem um plano, e o Espírito Santo de Deus não deixou, aqui fala, o Espírito de Jesus não deixou que ele fosse até aquele lugar. Ele tinha que passar por Macedônia, né? Verso 10, então fala assim: Paulo teve uma visão imediatamente e procuraram a partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Verso 11: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte, Neápolis. Dali fomos a Filipe, cidade de Macedônia, primeiro distrito da colônia romana. E nessa cidade permaneceu alguns dias. No sábado, saíram da cidade para a beira do rio, aonde nos parecia haver um lugar de oração. E assentados falavam as mulheres que haviam se reunido ali. E certa mulher que se chamava Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temendo a Deus, e nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então Paulo, como homem de Deus, de oração, aonde ele chegava, ele ficava procurando: não tem oração aqui. É na beira do rio? Que espaço que é? Então Paulo saía procurando esses lugares
para estar ministrando a palavra para o povo, o que Deus já tinha ensinado para ele, tudo que o Paulo tinha passado, né? O que acontece? Como eu falei no início, ele não era uma pessoa boazinha, ele tinha estudo, né? Paulo era letrado, só que as atitudes dele não era fácil, mas Jesus teve um encontro com ele, né? E aí fala que ele encontrou essa mulher, que ela viria por cura. Então essa mulher, ela conhecia bastante gente, porque ela negociava, né? E aí ela, vamos dizer assim, ela se considerava uma mulher de Deus, mas através do que Paulo foi ministrando ali na casa dela, o Espírito Santo de Deus tomou o coração dela, ela e a casa dela recebeu o Espírito Santo de Deus. Houve ali um batismo, né? Espiritual. O Espírito Santo de Deus tomou ela ali. E aí eu leio esse versículo, e às vezes nós olhando assim para a vida de Saulo, ou mesmo eu olhando para mim, né? Com alguns tempos, alguns momentos da minha vida eu olhava assim e falava assim, mas espera aí, eu não me sinto pregador, acho que é só orar por vidas, a pessoa está enferma e eu vou lá orar. Só que durante a semana, mesmo antes de eu chegar até o Lava Rápido ali do irmão, nós conversando algo ali, e o Espírito Santo de Deus foi ministrando no meu coração. Depois ministrar a história de José, como eu já falei aqui. Então, amados, como eu li todos esses capítulos aqui do livro de Marcos, tudo que Deus fez na vida desses enfermos, dessas vidas que não estavam bem. Alguns estavam tomados pelo Espírito Santo, outros estavam. E aí eu fiquei meditando nesses capítulos, e aí Deus falou no meu coração, falou assim: se Jesus fez tudo isso que está escrito na vida dessas pessoas que estavam enfermas, que estavam aleijadas, que estavam com você, não é diferente. A minha casa e a sua, se realmente nós meditar na palavra dele, realmente nós buscar a presença dele, a minha casa e a sua não será diferente. Deus vai fazer algo sobrenatural. E aí, continuando aqui do livro de Atos, né, 16, verso 16, fala assim: e aconteceu que, indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que possuía o espírito de adivinhador, e no qual adivinhava e dava grandes lucros aos seus donos. Em seguida, Paulo nos estava dizendo, em seguida, Paulo nos estava dizendo: este homem são servos do Senhor do atismo, anunciando a vocês o caminho à salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo se irritou, ficou indignado, voltando-se disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu ordeno que saia dela, em nome de Jesus. E o espírito mau saiu. Até antes de eu conhecer a palavra, quando falava em adivinhação, essas coisas, né? E até eu achava que não era algo tão estranho, né? Tem até um senhor no sítio lá onde eu fui criado, que ele
Ele falou, né, que meu irmão muito rápido, muito cedo vinha para São Paulo, ia ser dando motorista, aquela coisa toda, que meu pai ia comprar carro. Mas, pelo menos essa parte de dirigir, vir para o sul, não é algo diferente, porque era o que acontecia com todos os jovens, né? Até outro dia eu até relembrando e falando com a minha mãe sobre essa parte da adivinhação e algumas coisas que ele falou que não tinha nada a ver, porque ele falou que minha tia ia casar e minha tia está com 83 anos até hoje e não casou. Então, algumas coisas, né, quando fala de enviação, realmente nós aprendemos, né, que não é algo de Deus. Né? Eu, quando eu estava meditando esses versículos, então essa jovem, ela era usada, e aqui fala assim que os seus donos, enfim, não era só um dono que se lucrava com que ela adivinhava e eles cobravam, né? O dinheiro não ia para ela, era ela apenas um escravo. Mas por que ela estava falando assim? Aí está aí um servo do Senhor, eles estão anunciando o seu caminho, a salvação. Ela estava falando a verdade? Estava. Só que aí Paulo percebeu que através do que ela estava anunciando, não era realmente a voz de Deus falando, né? Porque ele sabia que tinha algum espírito mau que estava usando a vida dela para falar isso aí. Então foi na hora que Paulo repreendeu, expulsou o espírito mau e saiu, caiu por terra. Os donos ali ficaram irritados porque eles não ganharam mais, não se lucraram, né? Porque ela não conseguia mais adivinhar mais nada, porque o espírito mau tinha saído. Então o verso 20 fala assim: e levando-os majestade e disseram: estes homens sendo judeus, está perturbando a nossa cidade, propagando um costume que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos humanos. Então a multidão se levantou, unido em contra eles, e os majestades rasgaram-lhes as suas roupas e mandaram açoitar com vara. Em seguida lhe deram muito açoite e lançaram na prisão. E aí, quando falaram aqui que pegaram Paulo, né, e levaram ali na praça pública e arrancaram as vestes dele e falaram que açoitaram com vara. E aí passou um filme assim na minha cabeça. Por que acontece? No Norte e Nordeste, quando o menino apronta, pelo menos eu fui criado assim, o pai ou a mãe pega uma vara, né? Tem umas lá que ela é uma benção, ela não quebra não. Ela bate assim, ó, e volta assim as pernas, volta e faz de conta que não aconteceu nada. E eu fui pesquisar. Né, quando fala açoitaram com as varas, só que aqui é diferente. Quando fala açoitaram com as varas, eu lembrei de quando eles fizeram isso aí com Jesus. Só que acontece, essa vara aqui é diferenciada. É um pedaço de madeira, vamos colocar assim, 80 a 100 centímetros. Eles pegam 12 tira de couro de carneiro, e cada tira ali, as 12 tiras, no final tem ponta de ossos de carneiro. Eles afinam a ponta de ossos, aí fica leve, só que no final eles põem um chumbo para pesar. Então o que acontece? Some
somos 12 cortes, né? Cada vez que bate. Mas como eles falam que eles usavam muito bater, por 29 ou 39, não, chicoteada nunca era, vamos dizer assim, 40. Aí eu até fiz a soma, né? Porque quando fala assim, 39 chicoteadas, vezes 12, dava 468. Então, eu fiquei lembrando do que nosso Jesus passou ali, né, sendo crucificado ali na cruz, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, né? Então, quando ele fala assim, 39 chicoteados, era 39 vezes 12, que dá 468. Imagina. Então, Paulo e Silas, como falou aqui, né? Ali na praça pública, eles foram chicoteados, lançaram eles na prisão e os cárceres que guardaram com toda segurança. Tem algumas versões que falam assim que eles colocaram ali no cárcere ali dos fundos, como dizendo assim, né? Prenderam Paulo e Silas ali nas mãos, nos pés, como dizendo aqui, agora eu quero ver você saindo. Então eu lendo esses versículos, então o verso 25 fala assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, louvando a Deus, e os demais companheiros na prisão escutavam. E aí eu, meditando nesse versículo, eu falei: Senhor, tremendo, né? Porque Paulo e Silas tinha sido muito machucado. E mesmo assim, eles não pararam de adorar e glorificar o nome do Senhor. E aí eu comecei a olhar para mim, nos dias frios, 8 graus, 9, né? Teve alguns dias chegou 8 graus. E aí eu comecei a olhar para mim. Eu não comecei a olhar para a igreja, mas para mim. Alguns dias que eu me sentei ali na cama e peguei um cobertor e fiquei ali orando sentado no início do dia. Alguns dias que eu desci para a avenida, falei: Senhor, hoje está frio, me aqueça, né? E eu falando com ele, eu falei: Jesus amado, tudo que Paulo e Silas passou, e ele fala, e aqui o verso 25 fala que aproximado da meia-noite, eles oravam e cantavam, louvando o Senhor, né? E algo tremendo que Deus falou no meu coração, porque quando nós vamos para a oração, pelo menos eu, assim, a minha vontade é que todos os irmãos ali estejam unidos, né? Aquele mesmo propósito. E aí Deus falou no meu coração, e eu me alegrei com isso, porque Ele falou assim: 2 que apanharam, Paulo e Silas, 2 que estavam ali orando. Então, algo tremendo que Deus falou no meu coração, amados, que na sua casa não precisa você e sua esposa estar orando, a família unida. Se tiver, amém, é bênção. Mas 2 fizeram a diferença aqui. Aleluia. Aconteceu o terremoto, né? As correntes se soltaram, né? Os soldados ali entraram meio que em desespero, achando que todos já tinham ido embora, né? E aí o Espírito Santo de Deus falou assim: não olhe para a multidão, não olhe para a quantidade. Você e mais um irmão está orando ali, amém. Vê mais, amém. Mas Deus não conta com a grande multidão, como eu sempre costumo de falar, né? Jesus tinha 12 discípulos, né?
Mas tinha momento que ali era Pedro, Tiago e João. Não eram os 12 que acompanhavam ele em alguns casos, algumas curas, alguns milagres, não. Então, tremendo, eu ali dentro do vestiário, eu falei, glória a Deus. Ali no meu serviço, né, eu comecei a glorificar o nome do Senhor, porque eu confesso, amados, teve alguns momentos assim na minha vida, eu falei, Senhor, eu tenho um sonho fazendo uma escala assim da igreja, sabe, 24 horas. Meia-noite, tem 2, 3 pessoas, 1h da manhã, entra mais 2, 3, e fazer uma escala assim 24 horas. Só que aí Deus me responde com a história de Paulo e Silas. Eram 2 que estavam ali machucados. E algo sobrenatural aconteceu. Verso 27 fala assim: os carcereiros despertou, o sono e vendo aberta as portas e a prisão, puxando a espada que ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal, não faça nenhum mal, e assim mesmo estamos todos aqui. Verso 29. Então os carcereiros, tendo pedido uma luz, e encontrou no corredor o trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo para fora, e disse: senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Os carcereiros, os soldados ali se renderam nos pés do Senhor. E aí, como nós vimos na história de José, tudo que José passou, as lutas, e ele foi obedecendo a Deus, não murmurou, né? E também na história de Paulo e Silas não foi diferente. Então, amados, o que Deus nos ensina, né? O que Deus nos ensina como é que está a sua casa, como é que você está sendo ouvido dentro do seu lar. Você está orando pelas vidas, pessoas estão te ouvindo, alguns parentes ou amigo, colega, olha na sua cara e ri. Não importa, não pare. Porque Paulo e Silas, eles sofreram, eles apanharam, só que eles precisavam chegar até aquele lugar, para aquelas vidas aceitar Jesus. E às vezes parente, colega, até mesmo da família, olha na sua cara e ri e fala assim: o que você está fazendo na igreja? E uma parte disso eu tive experiência na época da epidemia. Muitas pessoas falecendo, e foi a época que mais parentes, colegas e amigos pediram oração para mim. Eu só notando. Professoras, ex-professoras, colega, parente que mora no Rio de Janeiro. E Deus ia fazendo um milagre, ia curando, ia. E aí eu comentava com o pastor na época, eu falava assim: é diferente nesse tempo. É diferente de que quando eu me converti, e eles olhavam para mim e falavam: está indo levar dinheiro para o pastor? E é isso que as pessoas às vezes enxergam, só pensando em valores. Só que hoje nós reconhecemos que o que nós temos, casa, terreno, carro, enfim, tudo é de Deus. Porque se Ele dá saúde para mim e para você trabalhar, é dele. É dele. Você pode até conseguir andar no carro importado, mas foi Ele que deu.
Então, eu confesso que algumas perguntas que eu fiz para Deus através de oração e quantidade de pessoas, Ele respondeu para mim lá dentro do vestiário. Eu de joelho, quando eu olhava para a multidão, Deus me mostra a história de Paulo e Silas. Amém? Amém. Pai, Deus, nessa noite, Pai, eu quero glorificar a Ti e agradecer a Ti, Pai, por essa palavra, tudo que o Senhor falou no meu coração, Papai, sobre essa história de Paulo e Silas, Senhor, em nome de Jesus, que não venha entrar no mar do esquecimento, Papai, nas nossas vidas, que é uma lição para nós estar no Teu caminho, Te adorando, glorificando, Papai. Oh Deus, mesmo que nossos lares, Papai, não estejam como nós gostaríamos, mas que crente, Senhor, que o dia da manhã pertence a Ti, que o Senhor vai fazer. Assim como o Senhor me tirou, Papai, eu dos caminhos, dos erros, do pecado, do lamaçal, Papai, o Senhor vai tirar os meus, aqueles ainda que não conhecem a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que a igreja possa continuar de joelho no chão, orando, meditando nas palavras. E algumas perguntas que eu fiz, que nós fizemos, Senhor, é só nós meditar na palavra, Senhor, que o Senhor vai responder. Porque Tu és um Deus que faz, Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que cuida, Papai. Em nome de Jesus, que todos podem dizer amém. Amém. Glória a Deus. Amém, né? Nós precisamos pegar um pouquinho, enfim, que seja o exemplo de Paulo para as nossas vidas. Né? A gente para pensar assim, que quando resume a história, né? Trazendo, a gente esquece às vezes essas partes do sofrimento que ele passou, as lutas, dificuldade. E a gente foi falar, a gente ainda falava, né? Quando a gente saiu da igreja, na casa minha lá, falou assim, aqui que eu tenho mais para aprender. E pode, até isso é o exemplo de Paulo, né, que era uma pessoa super estudada, super inteligente, hiper inteligente, né, mas não tinha a sabedoria que ele conquistou, adquiriu, assim que ele teve um encontro real com Jesus, né, e assim tem que ser as nossas vidas. Temos um encontro verdadeiro com Jesus, que a nossa vida vai se tornar completa com Ele, né? Como eu falei na oração no começo, com alegria, louvando sempre o Senhor. Imagina só, você tomar 468 pancadas nas costas, chicotada, né? 468. E meia-noite eles estavam lá o que fazendo? Louvando ao Senhor. Isso é o que relata, né? Os 468. Fora, deve ter passado fome, frio, dor, é muito complicado. E às vezes a gente, por um tempo frio assim, não quero sair, já estou cansado. Amém. Se coloque em pé no seu lugar, se puder. Aleluia. Todos já estão convidados para o culto domingo às 18 horas, o culto da família, com a família. Aleluia. Amém? Glória. Não vou estar presente nesse dia. Misericórdia. Vou estar buscando daqueles lá no interior e Aleluia. resolvendo algumas coisas também que a gente tem agendado lá. Amém. Isso é bênção. Oh, glória. Bom, vamos dar a bênção no final, né? Mais algum recado? Não. Agora nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos até de embora. Nem deu tchau. Olha isso. Nós estamos na quinta profética, amém? Amém. Então acho que no começo desse mês faz uns 8 anos que eu não encerro o culto. E vou encerrar da mesma forma, não da mesma forma, mas da forma que eu encerrei a última vez.
mais ou menos, que a gente tinha uma forma diferente de encerrar o culto lá. E eu gostaria de fazer com vocês nessa noite. Amém. 8 anos, Eu Aleluia. esqueci. Deus ainda transformava em vinho. Aleluia. Qual é o tamanho da bênção que você recebeu nessa noite? Então você vai abrir os braços do tamanho da bênção que você recebeu. Se é pequena, você vai fazer assim, ó. Só isso. Mas é uma bênção mais ou menos. Agora, se é uma bênção bem grande, abre os seus braços bem grandes assim para receber. E eu vou profetizar sobre a sua vida. Aleluia. Quando eu profetizar, você vai concordar se quiser. Vai falar, assim seja, amém? Amém. Só assim seja, amém. Assim seja. As crianças também, cadê? Abre os braços bem na forma de receber. Que o Senhor nos conceda a bênção da paz. Pai, eu achei que era só no Eita final. glória! Aleluia! Que o Senhor nos conceda a bênção da paz. Assim Que o seja. Senhor nos conceda a bênção do amor. Assim Que o seja. Senhor nos conceda a bênção da saúde. Assim E seja. a bênção da prosperidade. Assim Que o seja. Senhor vos leve paz para os seus lares. Assim seja. E vos guarde no seu infinito amor. Assim seja. Agora, só você que recebeu todas essas bênçãos, em forma de abraço, traga para você assim, ó. Aleluia! Glória a Deus! Feche os seus olhos, faça uma declaração de coração. Maravilhoso tu és, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Oh, Pai! Obrigado por esse culto abençoado, que nós aprendemos mais de Ti, Senhor. Obrigado, Que Pai! nós possamos servir assim como o exemplo de Paulo, Senhor, com fé, com disposição, com alegria, sempre estar te louvando, te agradecendo, Senhor. Que nós possamos estar sempre ali dispostos a te adorar, a te servir, exaltar o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse culto, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor irá fazer. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre vós, sobre todos nós, e em nós permaneça, não somente hoje, mas para todos sempre. E vamos dizer tudo juntos. Amém! Amém! Aplauda o Senhor.